Eu não sei se você tem acompanhado o nosso mercado nos últimos dias, mas a nossa taxa Selic não para de subir. O Banco Central, nos últimos dias, tomou a decisão de aumentar ela, passando de 10,75% ao ano para 11,25%. E é claro que essa mudança traz reflexos bons e ruins. Só que hoje a gente vai estar focando nas coisas boas, tá? A gente vai estar falando de um investimento, que é o Tesouro Selic, e como o nome já diz, depende dessa taxa. Ou seja, se essa taxa aumentou, isso significa que o retorno desse investimento vai ser maior para você também. O grande problema é que muita gente, a maioria das pessoas que eu conheço, cometem um erro que não pode ser cometido. As pessoas investem em Tesouro Selic montando uma reserva de emergência. E nesse vídeo, além de te mostrar quanto que rende 20 mil reais investidos nesse ativo, eu vou te explicar o que você não deve investir nele em algumas situações. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bernardo e o meu objetivo aqui é só te passar conhecimentos do mercado financeiro e te fazer tomar melhores decisões com relação aos seus investimentos. E antes de começar esse vídeo, eu queria te pedir um super favor, que é só clicar no gostei aqui embaixo e se inscrever no canal. Dessa forma o YouTube vai divulgar esse vídeo para mais gente e você vai estar ajudando mais pessoas a terem acesso a esse conhecimento, fazendo com que elas invistam melhor. E chega de enrolação, vamos direto ao ponto. Esse vídeo vai ser dividido em 5 partes diferentes. Eu vou começar te passando informações muito importantes sobre o Tesouro Selic, umas características que, se você quer investir, ou até se você já investe nele, você precisa saber, você precisa ter esse conhecimento. Depois dessas características eu vou estar dando a minha opinião sobre o que eu acho desse investimento, se eu acho que está valendo a pena. E em seguida, para justificar essa minha opinião, eu vou te mostrar quanto é que 20 mil reais rende nesse investimento. E vou comparar esse resultado com quanto que 20 mil reais estaria rendendo num CDB de algum banco digital, que hoje tem vários. E para fechar com chave de ouro, a gente vai falar se vale a pena ou não investir no Tesouro Selic para montar a sua reserva de emergência. E já para te dar um spoiler, não vale a pena investir no Tesouro Selic para montar a sua reserva de emergência. Eu sei que isso é o oposto ou o contrário do que muitas pessoas falam, e é justamente por isso que eu estou criando esse conteúdo, porque muita gente fala coisas que não sabe de fato, e eu queria desmistificar isso aqui, passar um conteúdo honesto e transparente para você entender como esse investimento funciona. Então vamos lá, o Tesouro Selic, se você não sabe, ele é um investimento mais seguro que a gente tem no Brasil hoje. Por que isso acontece? Porque é um investimento onde a gente está emprestando o nosso dinheiro para o governo. Ou seja, só vão existir 2 cenários onde a gente vai perder dinheiro com esse investimento. O primeiro deles, que na maioria das vezes é super evitável, é você não levar esse investimento até o vencimento. E aí acontece um negócio que a gente chama de marcação a mercado. O preço desse investimento que você fez, ele vai mudar. Então, se você quiser se desfazer dele antes do vencimento, você pode fazer dinheiro, ele pode estar mais caro do que o valor que você pagou por ele, ou ele pode estar mais barato e você vai vender por um valor abaixo do que você pagou. Só que o outro cenário foge muito mais do nosso controle, que é simplesmente essa instituição que a gente emprestou o dinheiro quebrar. E no caso é o governo. A chance do nosso país quebrar, ela é muito baixa. E é por isso que a gente diz que esse é o investimento mais seguro do Brasil. Se você for comparar com um CDB, onde você empresta seu dinheiro para um banco, é muito mais provável que um banco quebre do que o nosso governo, o nosso país. O segundo ponto aqui que é super importante da gente falar é que ele é um investimento pós-fixado. Se você não sabe o que isso significa, é basicamente um investimento que está atrelado a algum indexador. E nesse nosso caso aqui, a gente está falando de um investimento atrelado à Selic, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do nosso país. Ou seja, se a Selic está caindo, o retorno que esse investimento vai dar para a gente vai cair também. Se a taxa Selic está subindo, o retorno que a gente vai ter vai ser maior ainda. Além disso, eu acabei me exaltando no primeiro ponto, mas o terceiro que eu pus aqui é justamente isso. Você não vai ter prejuízo se você levar esse investimento até o vencimento. Você não vai sofrer com a marcação a mercado, que é essa variação de preço do investimento que você fez. Um ponto importantíssimo é que o Tesouro Selic ele tem uma alta liquidez. E um investimento muito líquido significa que você consegue desfazer, você consegue tirar o seu dinheiro desse investimento e colocar no seu bolso, na sua conta de banco, com muita facilidade. Existem investimentos que você leva dias para você conseguir fazer isso. E quando eu digo dias, eu estou dizendo não 2, 3 dias, eu estou falando 30 dias, por exemplo. E não é o caso do Tesouro Selic. Ele é um investimento D+1, que significa que vai levar no máximo um dia útil para esse seu dinheiro sair desse investimento e voltar para sua conta. E para finalizar aqui, como eu falei, não é um investimento que vale a pena ser feito para reserva de emergência. E no final do vídeo eu vou te explicar o porquê disso, vai fazer sentido para você. Bom, e como eu te falei, esse investimento ele é pós-fixado, então ele está atrelado à taxa Selic. Só que além da taxa Selic, você vai ganhar de rendimento um adicional, um percentualzinho a mais por ano por você estar investindo no Tesouro Selic. Para pegar um exemplo na prática para você, eu acessei aqui o site do Tesouro e encontrei aqui
o Tesouro Selic 2029. Na rentabilidade anual, você vai ganhar a Selic mais 0,1228%. E por que isso é interessante? Pô, não é nada, é 0,1% que a gente está falando. Existem investimentos que não têm esse adicional. E com o passar dos anos, esse percentual, que parece pouco num primeiro momento, vai fazer uma diferença considerável. Você vai ver aqui quando a gente fizer uma simulação. E para essa simulação, como é que a gente vai fazer? A gente não consegue saber qual vai ser o valor da taxa Selic daqui a, por exemplo, 10 anos. Não tem como a gente adivinhar isso. Então o que eu resolvi fazer para te mostrar, para você pelo menos ter um número na sua cabeça, é pegar essa rentabilidade anual de Selic mais 0,1228% e eu vou voltar 10 anos para trás, a gente vai para 2014, vai se imaginar investindo num título com essa rentabilidade e vai ver quanto que em 10 anos você teria mais ou menos. E é claro que a gente está falando aqui de uma situação totalmente hipotética, né? Inclusive esse investimento ele venceria em 5 anos. Mas para a gente poder fazer essa análise, eu vou assumir aqui que depois de 5 anos você conseguiu achar esse investimento com essa mesma rentabilidade, enfim. Só para você ver o quanto que vai te dar de dinheiro de verdade. Então vamos lá, de 2014 para 2024, a nossa taxa Selic ela variou pra caramba ao longo desse tempo. Ela ficou na casa dos 10%, depois caiu na casa dos 4%, 3%, depois voltou a subir e hoje a gente já está em 11,25%. Então você consegue ver nesse gráfico como o nosso dinheiro reagiu a tudo isso. E esses dados são verdadeiros, tá? Eu estou usando aqui a taxa Selic verdadeira nesse período de 10 anos. E olha que maneiro, esses seus 20 mil reais se transformaram em praticamente 54 mil reais em 10 anos. Só do seu dinheiro trabalhando para você, você já superou o que você investiu. Você fez 33 mil, quase 34 mil reais de juros só. E a gente num cenário onde a Selic está aumentando cada vez mais e mais, vai aumentar esse resultado para você também. Se nos próximos 10 anos a taxa Selic não oscilar tanto assim como ela oscilou nos 10 anos que a gente está analisando, os seus retornos podem ser maiores ainda. E aí agora eu te pergunto, quanto é que será que você faria se você tivesse investido esses 20 mil reais num CDB de um banco digital, do Nubank, do Banco Inter, desses bancos que oferecem esses investimentos que rendem 100% do CDI? Se você não sabe, o CDI ele rende um pouquinho a menos que a Selic e nesses investimentos você não tem esse acréscimo que nem você tem no Tesouro Selic que eu te mostrei. Então é lógico que com o passar desse tempo o seu dinheiro vai render um pouco menos. Um pouco entre aspas, né? Porque olha só a diferença em 10 anos. No Tesouro Selic você estava com quase 54 mil reais, partindo dos seus 20 mil. Nos bancos digitais você está na casa dos 47 mil. Cara, a gente está falando aqui de quase 10 mil reais de diferença, só por culpa desse investimento que você escolheu. E agora eu quero dar a minha opinião sobre o Tesouro Selic. Eu acho um baita investimento. Ainda mais no Brasil, a gente vive com uma taxa Selic alta. Um dos maiores atrativos no Brasil para o mundo é justamente a nossa taxa de juros ser alta. Os estrangeiros, pessoas de outros países, eles não têm uma taxa de juros tão alta. Então, para eles conseguirem grandes retornos que nem a gente consegue, eles precisam arriscar muito o dinheiro deles no país que vivem. E a gente, sendo brasileiro, a gente pode se aproveitar dessa taxa. A gente pode correr menos risco, como eu te falei, é o investimento mais seguro que a gente tem no país, tá? Ter maiores resultados. Não existe nenhum problema em fazer isso. Inclusive, é muito inteligente de se fazer. Só que agora você talvez esteja um pouco confuso, né? Caraca, se o Tesouro Selic te dá um retorno muito bom, é o investimento mais seguro do Brasil, por que eu não vou investir minha reserva de emergência nesse investimento? Qual a lógica disso? É aí que entra um ponto que, infelizmente, muita gente se esquece. Qual o objetivo da reserva de emergência? É você, numa situação inoportuna, ter um dinheiro ali para você poder resolver o seu problema. Por exemplo, algum parente seu ficou doente, você vai precisar que ele se interne, ou você vai precisar fazer uma operação de emergência. E para a gente não deixar esse dinheiro parado, perdendo o seu valor com o tempo, a gente deixa investido em algum lugar, né? Para ele ficar rendendo com o tempo e você, inclusive, aumentar esse bolo. Só que eu falei uma coisa lá no início. O Tesouro Selic ele só pode ser retirado em dias úteis. Isso significa que se você tiver um imprevisto num fim de semana, num sábado, por exemplo, e você tentar tirar o dinheiro, você não vai conseguir. Esse dinheiro só vai cair segunda-feira. E sendo assim, isso quebra totalmente o objetivo da reserva de emergência. Se você precisa do dinheiro num fim de semana, num sábado, num domingo, e você não vai conseguir ter ele, você tá ferrado. Você vai precisar pegar esse dinheiro de algum outro lugar. E você não vai estar usando a sua reserva de emergência com o intuito que ela teria. Eu não tô querendo dizer que você não deve investir em Tesouro Selic. Eu invisto em Tesouro Selic, eu acho um bom investimento. Mas a minha reserva de emergência não está num Tesouro Selic. Eu vou preferir investir em CDBs de bancos digitais, por exemplo, que oferecem uma liquidez imediata. Eu abro mão de um rendimento maior que o Tesouro Selic pode me oferecer, mas pela
pelo poder de tirar esse dinheiro do investimento de uma forma imediata, que é o intuito da reserva de emergência. Então, mais uma vez, o Tesouro Selic é um baita investimento, ainda mais quando a gente está vendo a nossa taxa de juros disparar. Você não vai correr risco, você vai ter bons retornos, como eu te mostrei no gráfico, só que é bem bacana você fazer isso em paralelo com a sua reserva de emergência. Eu espero de coração que você tenha aprendido alguma coisa nova. Se você gostou desse vídeo, por favor, clica no gostei aqui embaixo, se inscreve no canal para continuar recebendo esse tipo de conteúdo. E dessa forma você vai estar fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo e aprendam mais esses insights, essas dicas que realmente fazem a diferença. Se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão de conteúdo, por exemplo, que você queira ver, só deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar te respondendo. Um forte abraço para você e eu te vejo na próxima.